Bom, a gente parou aqui, então vamos continuar com o segundo vídeo da aula de hoje, né? A gente está falando de unidade de massa atômica. Ele representa quantas vezes o elemento é mais pesado do que uma referência. Quem é a nossa referência? 1/12 do carbono 12. Por que 1/12? Porque determinados elementos não seriam pesados, mensurados, se eu usasse o carbono todo. Então se dividiu em 12 partes, para permitir a gente pesar o elemento mais leve, que é o hidrogênio. Então a unidade de massa atômica do hidrogênio é uma unidade. Ele é uma vez equivalente a 1/12 do carbono 12, que é o elemento mais leve. E quando o elemento tem mais de um isótopo na natureza, lembrando que isótopo é o mesmo número de prótons, diferente massa e nêutron. Quando ele tem mais de um isótopo, você faz a média ponderada. O que é uma média ponderada? É a massa dele vezes a sua porcentagem, e aí soma todos os isótopos, sua massa vezes a porcentagem, e divide por 100. Aí você tem a unidade de massa atômica a partir de uma média ponderada, como aconteceu com o carbono e com o cloro no exercício passado. Ok? Vamos continuar com os exercícios. Questão 2. Um elemento X, não sei que elemento é esse, tem massa atômica igual a 35,5 e é constituído de dois isótopos, X1, massa 35,8 e X2, massa 35,4. Logo, a porcentagem do isótopo X1 é igual a quanto? Como ele me deu dois isótopos, e eu sei que a soma tem que dar 100%, sei que a porcentagem X1, eu vou chamar a porcentagem de X1 de X, que eu não conheço. E a porcentagem X2 é 100 menos X. E aí eu substituo na equação matemática de média ponderada. E aí eu resolvo. Eu vou botar que 35,5 é igual a 35,8 vezes X1, que é o que eu quero, a porcentagem dele, mais 35,4 vezes 100 menos X1, dividido por 100, eu acho o valor que ele pediu. Pura matemática. Essas questões poderiam estar até nas questões de matemática, principalmente do Enem, que é um recurso matemático. Então vamos lá. Eu tenho o isótopo 35,8 que pesa X%. O isótopo 35,4 vai pesar 100 menos X, porque o total é 100. Então é só substituir. 35,5 é a média que ele deu. Isso é 35,8 vezes a porcentagem X, mais 35,4 vezes 100 menos X, que a soma tem que dar 100, dividido por 100. Com isso eu acho o valor de X. Esse vezes 100 vai dar 33.540, né? 3.550. Esse 35,8x mais 35,4 vezes 100, 3.540, menos 35,4. Passa esse para cá negativo e vai achando o valor pura matemática. Pronto, aí você acha X1. Se X1 é 25, X2 é 75. Tudo bem? Questão 3. Um elemento genérico X tem massa atômica 75,2. A média ponderada desse elemento genérico, dos seus isótopos, dá 75,2. Ele apresenta os isótopos 74, 75 e 76. 3 isótopos. Mas a média ponderada desses 3 dá 75,2. Primeira coisa antes de continuar a questão. Se deu 75,2, eu tenho 74, 75, 76, com certeza a maior porcentagem é do 75. Né? A maior porcentagem é do 75, está próximo de 75,2. Sabendo que a ocorrência do isótopo 75 é 40%. Então resta 60 para os 74 e 76. A ocorrência do isótopo 76 será quanto? De novo a matemática. A soma dos três tem que dar 100. 40 de 75, sobra quanto? 60 para 74, 76. Como ele quer o 76, vou chamar o 76 de X. Então, 74 vai ser 60 menos X. Porque 40 já é do 75. Só resta para os dois, 60. Um vai ficar com X, o outro, 60 menos X. Bem parecido com a questão anterior. E aí eu resolvo tranquilamente esse cálculo. Não importa se ele tem 3 isótopos, se ele tem 4 isótopos, 10 isótopos. A soma da abundância na natureza tem que dar 100%. Então, se ele deu 3, ele tem que dar pelo menos uma porcentagem para você calcular uma das duas que está faltando.
Se ele deu 4, ele vai dar 2, para você calcular uma das duas que está faltando. Né? Lembra que a equação matemática é com uma única incógnita, não pode ter outra, né? Senão o sistema é indeterminado. Então vamos lá. O isótopo 76 é o X3, tem X. O 75 tem 40. E o 74 vai ter 60 menos X. Porque o 75 tem 40, com 60 dá 100. Mas 60 não é só para o 74. É o 74 mais 76. Como eu estou querendo abundante de 76, chamei ele de X%. Então 74 é 60 menos X. E aí agora eu substituo devagarzinho. 75,2 é igual a 76 vezes x, que eu quero, mais 75 vezes 40 que ele me deu, mais 74 vezes 60 menos x, que o total dá 100. Acho o valor de x aí. Só conta braçal. Então você vai ter 40 de 75, 40 de 76 e 20 de 74. Eu esperava que fosse mesmo um pouquinho. Errei na minha previsão matemática. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvida? Vamos lá. Agora vamos para a massa molecular. Estudou o que a gente chama unidade de massa atômica, ou U, que é quantas vezes o elemento é mais pesado do que o padrão de referência. Quem é o padrão de referência? 1/12º do isótopo do carbono 12. Sou obrigado a gravar esse valor? Não. Vem na prova, ou consulta a tabela, se existir tabela na prova. Se o elemento tem mais de um isótopo na natureza, então a sua unidade de massa atômica, ou simplesmente a sua unidade, vai ser a média ponderada de todos os isótopos presentes na natureza. O que é uma média ponderada? É a massa daquele isótopo vezes a sua porcentagem. Soma todos os isótopos, multiplicando a massa pela porcentagem e divide por 100. Aí você tem a média ponderada daquele isótopo. Ok? Agora a gente vai atrás de massa molecular. Então não é só de um átomo, é de uma associação de átomos. Por exemplo, a água é H2O. Qual é a massa molecular da água? Vai ser a soma de hidrogênio com oxigênio, do ácido sulfúrico, do hidróxido de sódio, do sulfato de cobre, não importa a espécie. Eu consigo achar a massa molecular somando as unidades de massa atômica dos átomos presentes naquela espécie. Eu estou usando o conceito espécie porque não é só para a molécula, pode ser para íon positivo, íon negativo, não importa, é a massa daquela espécie somando a unidade de massa atômica de todos os átomos presentes na forma daquela espécie. O que tem como pano de fundo aí uma exigência para chegar nesse cálculo? É que o vestibular, principalmente tradicional, ele não é obrigado a dar a forma. Você sabe calcular a massa molecular, mas o seu problema não é a massa molecular, você não sabe a forma. Ele chega e diz assim, olha, me dê a massa molecular da água. Fácil, H2O, você vai para a forma, para o cálculo. Mas ele pede assim, não sei se vocês lembram, do ácido picofosfórico. Você vai ter que ter em mente qual é a forma do ácido picofosfórico. No vestibular do Enem vem a forma, mas no tradicional nem sempre vem a forma. Por isso que é importante a gente estar sempre revendo nomenclatura, para não errar essa parte em uma prova, caso não venha as fórmulas. Então, à medida que eu estiver fazendo exercício, eu vou revisando nomenclatura e como bolar as formas dos compostos. Ok? Então, vamos lá. É um número que indica quantas vezes uma molécula é mais pesada do que 1/12º do carbono 12, certo? De uma maneira prática, calculamos a massa molecular somando-se todas as unidades de massa atômica, que antigamente chamava de peso atômico, dos átomos que formam a molécula. Eu evito chamar de peso atômico, porque não é peso. Peso na física é massa vezes gravidade. Então, a soma das unidades de massa atômica dos átomos presentes na espécie.
E outro detalhe, não é só molécula, é melhor usar espécie, porque pode ser um íon positivo, um íon negativo, né? Nem sempre é molécula. Por exemplo, um outro detalhe, é muito comum, é corrente na literatura do ensino médio, falar assim, NaCl, a molécula do NaCl. Mas tecnicamente eu estou errado. E eu uso. Porque eu estou errado, porque NaCl é o sódio da família 1A, que tende a perder elétron, e o cloro da 7A, que é o íon cloreto, tende a ganhar elétron. Então a ligação é iônica. Então ele não é natureza molecular, ele tem natureza iônica. Mas como ele está aglomerado, na verdade é um íon forma. Mas a gente não vê no ensino médio, não escuta no ensino médio, as pessoas dizendo assim, calcule um íon forma do NaCl. Não, calcule a massa molecular do NaCl, dando a ele a natureza que ele não tem. Só estou chamando a atenção, porque meu receio é você está fazendo uma prova mais técnica, o professor é mais técnico na sua turma da sua escola, ou o vestibular é mais técnico. Então, é bom lembrar que se a substância tem natureza iônica, ela não é uma molécula, ela é um íon fórmula quando eles estão aglomerados, quando eles não estão dissociados. Ok? E outra coisa, eu posso calcular de um íon, o NH4+, que é o amônio, o íon sulfato, que é SO4 2-. Posso sim, não precisa ser molécula. Ok? A gente está usando o termo molécula porque é muito comum, mas é bom ainda abrir um parênteses, né? E lembrar que isso aí serve para qualquer espécie química. Esse é um ponto. Um outro ponto é as substâncias de natureza molecular, de natureza iônica, não são moléculas, são aglomerados de ionfórmulas. Agora, no caso do ácido de Arrhenius, quando ele não está ionizado, ele tem natureza molecular. Ele ionizado, íons. Ok? Então vamos lá. Ácido sulfúrico, H2SO4. Primeiro, o ácido sulfúrico H2SO4. Sabe por que essa estrutura? Porque o hidrogênio, para ser ionizado, ele tem que estar ligado ao oxigênio. O hidrogênio se liga ao elemento central por meio do oxigênio, lá de funções inorgânicas. Então, se ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele se liga a 2 oxigênios. Esse modelo que eu estou usando das bolinhas é o modelo de Dalton. Eu não estou precisando de nenhum modelo atômico moderno. Basta o de Dalton, que eu estou representando por bolinhas. Átomos iguais, bolinhas iguais. Átomos diferentes, bolinhas com tamanhos diferentes. Por que o enxofre está maior? Porque ele tem um raio maior do que o oxigênio. O oxigênio é do segundo período da tabela periódica, tem duas camadas. O hidrogênio é do primeiro período da tabela periódica, tem uma camada. O enxofre é do terceiro período da tabela periódica, tem 3 camadas. Por sinal, o enxofre é da mesma família do oxigênio, família 6A, chamados de calcogênios. O hidrogênio, só por uma questão de arrumação, está colocado geralmente no ensino médio na família 1A, mas ele não é metal alcalino, só por configuração eletrônica que ele está. Então, primeiro, o hidrogênio, para ser ionizável, se liga ao oxigênio, e aí o oxigênio que liga ao elemento central. Ionizável, porque como o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa o elétron do H, o H sai na forma de H+. Então ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Por isso que ele é um diácido. E só aproveitando, como ele tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios, ele é um oxiácido forte. Oxiácido porque tem oxigênio. Forte porque o delta é 4 menos 2, 2. E 2 em diante é considerado forte. Além disso, uma outra informação sobre esse ácido. Esse ácido concentrado é um agente desidratante. O processo de dissolução desse ácido concentrado em água é extremamente exotérmico. Ok? É por isso que não se adiciona água no ácido. É o ácido na água, porque sua ionização é extremamente exotérmica. Esse é o ácido sulfúrico. Excelente agente desidratante quando concentrado. Então você tem aí dados. Consultando a tabela, o hidrogênio tem 1 unidade de massa atômica, 1 U. O oxigênio é aproximadamente 16. Por que aproximadamente 16? Porque eu tenho vários tipos de isótopos de oxigênio, aí é uma média ponderada, ele aproximou para 16. Se você está fazendo um vestibular ou a prova na sua escola e o professor não botou aproximado, você segue a sugestão do professor. Se ele disse que o oxigênio é 15,9, você faz o cálculo com 15,9. Geralmente aproxima-se para 16. E o enxofre 32. Então, quem seria a massa molecular, e é molecular, porque a natureza dele não ionizável é molecular, do ácido sulfúrico? Seria 2 vezes o H, mais 1 vez o enxofre, mais 4 vezes o oxigênio. E aí, você faz essa conta. É para que ia dar.
2 vezes o H, 1 vez o enxofre, 4 vezes o oxigênio, massa mole 98 unidades de massa atômica ou simplesmente 98. Vou parar aqui e a gente continua já já no outro slide.